Populi volta hoje com a presença da escritora-personagem Cora Coralina, autora de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, Meu Livro de Cordel e o último que ela acabou de lançar, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Boa noite, Cora Coralina. Boa noite. Como é que foi a sua infância, Cora? Você sempre diz que foi uma menina feia, triste, amarela, de perninha mole, que vivia caindo. Caindo à toa. Pois é, diz até que tinha medo de falar, porque tinha certeza de falar sempre coisas erradas. Sempre de estar errando. Na minha escola primária, eu fui sempre do banco das mais atrasadas. Não tinha compreensão, queria aprender, tinha vontade de fazer como as outras que mudavam de lição. Mas tinha dentro de mim uma dificuldade tão grande que só foi superada pela paciência e pela didática da minha velha mestra, como se dizia naquele tempo, 50 anos mais velha do que eu. E tanto agradecida ela sou por ela ter me tirado dessas dificuldades, porque na minha casa ninguém acreditava que eu aprendesse a ler. Tanto eu sou agradecida a ela que este livro, Vintém de Cobre, é aberto como oferta para ela e que se chama Cântico Excelso. Como é que foi esse processo pelo qual você passou através dos anos, trabalhando essa autoimagem que você tinha, até você se tornar o mulherão que você é hoje? Eu não sei se eu sou um mulherão ou uma mulherinha, né? Eu sei que eu sou uma mulher como outra qualquer. E esse processo se fez naturalmente. Eu não fiz nada para ele e ninguém fez nada para ele. De menina, fui sempre limitada. Cresci entre 8 mulheres que me limitavam. Cada uma queria me enquadrar dentro de um molde que parecia a elas o certo. E eu sempre errada. E daí veio o meu desejo de me libertar daquele meio familiar constrangedor pelo casamento, que era a única porta aberta naqueles tempos remotos. E foi uma ilusão muito grande, porque liberta da coerção, da limitação da família, eu passei para a limitação de meu marido, que era 22 anos mais velho do que eu, e carregava com ele uma carga, vamos dizer, uma carga muito pesada, como se fosse tara de ciúme. Mas consegui viver com ele 24 anos e nunca me arrependi. Cora Coralina, eu sou bandolinista, músico e grande admirador de seu trabalho. Eu gostaria de saber de você se existe alguma obra sua musicada. Meu jovem, bem desejaria dizer eu que gostaria que alguns dos meus poemas fossem musicados. Alguns têm sido, mas sem nenhuma repercussão. E como eu ouço pouco, não posso avaliar, não posso dizer que aquilo me trouxe um emocional ou acrescentou algo ao meu emocional quando escrevo os meus poemas. Mas eu tenho no meu livro um poema chamado Cântico da Terra. Escrevi ele com a intenção de escrever o hino do lavrador, porque até hoje ninguém se lembrou de escrever um hino para o lavrador. E gostaria que você, que se interessa pela literatura poética de Cora Coralina, fizesse uma revisão no livro dela e procurasse ajudá-la em algum ponto.
principalmente neste Cântico da Terra, que eu desejaria não só que ele fosse musicado, mas que a música dele tornasse uma música popular, ao alcance da gente da roça, dos trabalhadores, dos humildes, dos ignorantes, que sentissem a pureza daquele poema, a unidade daqueles versos. E também que fosse cantado nas igrejas, como hoje a igreja aceita e admite algumas cantorias dentro dela, na nova liturgia da missa. É a resposta que eu tenho que dar ao meu perguntador. Cora, outro tipo de trabalho poderia ser teatro, que você desde pequena quis fazer. Você já escreveu para teatro alguma vez? Tentei, mas me parece que não consegui grande coisa. Desisti, porque uma jovem ignorante não tem capacidade de escrever para teatro. Mas eu tive muita vontade de tomar parte em teatro de amadores da minha terra. Era o que havia quando eu era moça. E algumas vezes foram até minha mãe pedir ela permissão para tomar parte em peças que não estavam em voga, como seja uma de que eu me lembro, chamada O Anjo da Meia-Noite. E nessa peça eu devia fazer O Anjo da Meia-Noite. E minha mãe, muito representativa do passado, muito rígida nos seus preconceitos, ergueu-se da cadeira, eu assistindo atrás da porta. Ela ergueu-se da cadeira e disse terminantemente, com aquela arrogância que tinha algumas mulheres no passado: filha minha, não põe os pés em alto. E acabou-se. Os que solicitavam a anuência dela saíram desapontados e eu fui esconder as minhas lágrimas na cama, que é lugar quente para se chorar, como se dizia antigamente. Chora na cama, que é lugar quente. É normal que ao longo da vida os anos façam-nos a todos nós perder o entusiasmo perante tudo que na nossa juventude e na nossa maturidade foi motivo de sentimento e de emoção. Mas você continua com a mesma vitalidade, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo sentimento, com a mesma eloquência e o mesmo poder de comunicar-nos emoção. A pergunta: que vê você na vida, que vê você no mundo, que justifica este seu excepcional caso de vitalidade e de domínio absoluto da criação e da invenção poética? Meu jovem perguntador, nós não conservamos os idealismos da mocidade. Estes passaram para mim e passa para toda a gente. Mas a vida nos oferece um painel imenso de realizações. A vida nos oferece novos quadros que interessam a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. Adquirimos com o tempo e com os anos uma sensibilidade nova, muito superior à sensibilidade da juventude, que pouco nos dá.
a não ser a própria juventude, com seus erros e desacertos. Mas eu não deixei para trás nada, porque a juventude me deu um pouco. Agora, a maturidade foi que me deu o que eu tenho procurado transmitir. E até este momento da vida, eu sinto ainda que a vida me empolga. Os fatos mais corriqueiros da vida não me são indiferentes. No meu livro, que eu chamo a atenção, já chamei, chamo também para você, de Entende Cobre, eu tenho um poemazinho pequeno, curto, sobre o quê? Sobre um monte de lixo. E chamo a atenção para este poema. Ele foi escrito como uma mensagem no livro de um estranho, que entrou em nossa casa em Goiás, na Casa Velha da Ponte, comprou um livro e pediu que eu lhe desse uma mensagem. E depois que eu dei a mensagem no livro, eu passei ela para um caderno e me servi dela na publicação. Porque no lixo tem uma vida, e esta vida jamais eu enxergaria na minha mocidade. Nos primeiros tempos da minha vivência, da minha vibração, jamais enxergaria. Outras lições da vida que me passaram despercebidas, eu redigo ela no meu livro, de Entende Cobre. De modo que nós não trazemos uma bagagem da mocidade. É uma ilusão essa muito grande. Essa bagagem da mocidade se desfaz em pouco tempo, em poucos anos. Ela se desfaz, mas ela nos dá uma outra bagagem mais sólida, mais positiva, mais vigorosa. E é esta que eu vou levando para frente e vou procurando renovar e reviver nos meus livros, escritos todos eles no tarde da vida. Porquanto, na minha mocidade, que você sobreestima por essa forma, eu seria incapaz de escrever uma das páginas que se encontram no meu livro. Eu só poderia escrever o que escrevem as jovens do presente e do passado, o chamado erótico, o chamado do homem, do namorado, do noivo, o esperado, afinal. Mas a vida vai nos dando, através dos anos, através da experiência, através da vivência, novos quadros, novos interesses, e mostrando o seu verdadeiro lado de poesia, uma poesia vivida, uma poesia objetiva, uma poesia que eu procuro fazer válida nos meus livros, e onde está o meu espírito e a minha capacidade de viver. E no mais, meu jovem, eu respondo e digo sempre: a vida é boa, saber viver é a grande sabedoria. Saber viver é recriar a vida. Saber viver é saber que temos dentro de nós uma capacidade enorme de recriação da própria vida. Temos uma vida interior e podemos fazer ela de todas as belezas, de todas as nuances e de todas as medidas. E não pense você que a juventude seja o melhor tempo de uma vida. E digo mais, e afirmo, a melhor idade de uma mulher ou de um homem é os 50 anos. É a idade do acerto, a idade da segurança, a idade da certeza, a idade onde já não existe vacilação, a idade onde já se casou
já se casou filhos, já se batizou netos. E digo mais, esta idade de 50 anos, ela se prolonga até os 75 anos. Nós temos 25 anos para ter 50. Entendam bem. Tenham 50 anos até os 75, queiram ter. Apresentem-se como 50 anos, enfeitem-se como 50 anos e tenha toda a sua parafernália mental como de uma criatura de 50 anos. Saber viver é viver nesta idade, a segunda mocidade, que é muito melhor, muito mais segura, muito mais viva e muito mais vivida e muito mais cheia do que a primeira mocidade, que vem da adolescência aos 25 anos. Cora, nesse momento eu gostaria de poder, em primeiro lugar, estar podendo ver seu rosto. E há 2 dias atrás, uma amiga me disse um pronunciamento que você fez, que a poesia não existe, não habita dentro de você, que é um encontro entre você e ela, que ela chega até você e aí você concebe o poema. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Minha jovem, o que eu disse, repito, é o seguinte: eu não procuro a poesia, ela é que me procura. Eu não procuro a palavra necessária, ela me vem na ponta da esferográfica. E a poesia, para mim, está difundida na própria vida e fora da vida. Não vamos mais apelar para o imaginário, que já deu tudo o que tinha que dar, em prosa e verso. Olha, coisa mais bela do que aquela poesia de Olavo Bilac, mas que hoje, se ele fosse vivo, ele mesmo não escreveria. Quando uma virgem morre, logo uma estrela aparece nova no azul do firmamento. E a alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e resplandece. Ora, francamente, esta é a poesia do imaginário. Hoje ele não escreveria, nem aceitaria de assinar esses sonetos que foram declamados, sentidos e vividos pela geração do começo desse século. Hoje a poesia é uma poesia da vida, é procurar a poesia na vida. E digo, é a vida que me oferece a sua poesia, é a vida. É uma mulher da vida, a mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e apodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher à toa, mulher perdida, mulher da vida, minha irmã. Um dia, numa cidade longínqua, essa mulher corria perseguida pelos homens que a tinham maculado. Aflita, ouvindo o rumor dos perseguidores e o sibilo das pedras, ela encontrou-se com a justiça. A justiça estendeu sua destra poderosa e lançou o réptil milenar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
As pedras caíram e os cobradores deram as costas. O justo falou então a palavra da eloquência: ninguém te condenou, mulher, nem eu te condeno. A justiça pesou a falta pelo peso do sacrifício, e este excedeu aquela. Vilipendiada, humilhada, pisada, espezinhada, ela é como a erva cativa dos caminhos, pisada, espezinhada, rejeitada e renascida. Mulher da vida, minha irmã. Cora Coralina, você que é uma menina, você sabe que o Fernando Pessoa tem uma receita de poesia? Você deve saber, porque você obedece à receita dele, mas eu queria lembrar, a receita dele é assim: a poesia se faz com os ossos da razão cobertos pela carne da emoção. É verdade, Cora Coralina, menina? Um beijo para você. Meu jovem, cada um define a poesia à sua moda. Essa definição é dele e eu não quero ela para mim. Fica para ele. É uma definição poética à moda da poesia dele. A minha definição eu já dei. Poesia é vida. E a poesia você encontra ela até no monte de lixo. Saiba procurar a poesia. Poesia é comunicação. Poesia é uma forma de recriação da vida. E é uma forma de nos desdobrarmos, de abrirmos novos horizontes e de nos comunicarmos de uma forma verbal elevada, purificada pelos conhecimentos, pela leitura e, sobretudo, pela nossa própria sensibilidade. Poesia é uma sensibilidade a serviço da comunicação. É como eu posso dar a minha definição. E a minha pessoa muito respeitada, muito bonita, muito romântica, mas toda dele. Eu não tomo ela para mim e não cedo da minha. Poesia é uma forma de comunicação. Poesia é uma sublimação da vida. Poesia é sensibilidade, sobretudo, para encontrarmos a poesia onde ninguém vê nada. Um trabalhador que passa com uma enxada no ombro, pela manhã cedo na minha terra, enquanto a cidade toda ainda está adormecida, e alguns madrugadores vêm com seus embrulhos de pão, aquele trabalhador passa solene, tranquilo, sem inveja, sem despeito daqueles que ainda estão dormindo quando ele acordou tão cedo, daqueles que vão se levantar agasalhados quando ele passa com a sua camisa aberta e às vezes rota, daqueles que vão tomar de uma apenas 9 horas para trabalhar dentro de um banco ou de um cartório, onde quer que seja, enquanto que a ferramenta dele é a enxada que leva no ombro, a foice que leva ao seu lado. Eu vejo a poesia nisto muito mais do que numa flor, na água corrente do rio que passa debaixo da minha janela, que já se tornou para mim como rotinas da vida. Eu vejo a poesia na raiz que caminha na terra. Eu vejo a poesia num tronco cortado. Eu vejo a poesia num machado que está abrindo uma lasca de aroeira. E os homens cansados com as suas marretas e cunhas, forçando aquelas lascas. Mas quanta poesia, quanta harmonia, quanta identificação naqueles trabalhadores com a terra. E digo sempre, homem da cidade, você que passa no seu carro
quando encontrar um trabalhador com a sua enxada ao ombro, ceda ele a sua preferência. Ele trabalha de pé para que você possa trabalhar sentada. Queria que você me dissesse o que é que você sente em comum no seu trabalho de poetisa e no seu trabalho de doceira. Muita afinidade, porque nos dois trabalhos, seja de doceira, seja no trabalho de escrever poemas, eu procurei sempre superar as minhas dificuldades e procurei sempre aquilo que me parece inatingível, fazer bem feito. Procurei a perfeição. E a afinidade que existe entre o meu trabalho de doceira e o meu trabalho poético é esta afinidade, este desejo de fazer melhor, de escrever melhor, de alcançar as geleiras humanas que nos rodeiam, derreter esse gelo, levar a minha comunicação poética até esses leitores, tão arredios me parecem, tão alheios me parece aquilo que eu tirei de dentro de mim, como sendo a minha própria vida, aquilo que me veio na ponta da esferográfica como uma oferta divina. E, no entanto, parece que não alcanço o tanto que eu desejaria alcançar. Mas, mesmo assim, o meu destino de escritora me leva a continuar. Eu queria não o elogio para mim, mas a participação, que participassem daquele meu emocional, que eu pudesse quebrar o gelo que sinto à minha volta. Cora, qual a sua receita para o pão de ló perfeito? Bater bem batidos os ovos, né? Bater bem batidos os ovos, até perder o cheiro de ovo, até ficar claro, um amarelo claro espumoso, juntar um pouco de açúcar, um pouco de farinha de trigo, que já não existe mais hoje, porque toda ela é cheia de sucedâneos, assar e depois comer com prazer. Esta é a receita do pão de ló perfeito, que eu aconselharia quem quisesse um pão de ló, que aliás eu nunca fiz. O meu trabalho doceiro era limitado ao campo das frutas. Eu fazia doces de figo, de laranja, de goiaba no tempo, de caju no tempo, de mangaba no tempo, de banana todo o tempo que há em abundância na minha terra, de cidra quando aparecia, e de abóbora com coco, de doce de coco com leite. Procurava fazer uma variedade grande de doces, e cada qual melhor. Esse, se você tivesse experimentado, não se lembraria de perguntar por um pão de ló, que era o biscoito doce ou o pão de ló das avós. Deu até fome. Cora Coralina, você que é uma vendedora de sonhos e ilusão, qual é o doce que você fez na sua vida que mais se parece com a liberdade? Meu jovem perguntador, a sua pergunta não deixa de ter uma ponta de malícia dos jovens. Uma pergunta para uma espécie de teia de aranha, de rede, onde a gente possa cair inconscientemente. Mas eu respondo a você, este doce que mais se pareça com a liberdade, eu ainda estou para fazer, ainda não fiz. E quando eu fizer, eu volto a este programa para dar a você a receita desejada. Cora, você está com 95 anos, não é? Caminhando. Ainda não, então. Você ainda namora? Não,
mas tenho muitos paqueras. Paqueras não me faltam. A minha casa às vezes se enche de paqueradores ou de paqueras, como melhor se exprime. Então nós fizemos um contrato. Na nossa volta ao mundo, na lei de Kardec, que é a lei da reencarnação, aquele que chegar primeiro tem toda a preferência. E os que chegarem depois perdem lugar porque são uns morosos, atrasados e dorminhocos. Ultimamente, alguém tem pedido você em namoro? Sim, tenho algumas coisas muito interessantes, como perguntas em grupos assim, onde entra gente jovem, que eu gosto muito de responder. Tanto para os jovens como para os adultos, é indiferente. Mas um me perguntou, e eu achei a pergunta muito interessante: posso namorar com você, Cora Coralina? E eu respondi a ele: sim, pode, só que você chegou com 80 anos de atraso. O que fez esse tempo todo? Por que não veio mais cedo? Cora, nós nos conhecemos há 2 anos atrás, lá perto do seu Goiás, em Aruanã. E você me deu uma impressão muito viva, que até hoje eu me lembro muito de você e da sua voz, das coisas que você falou. Eu queria saber de você, de memória, o que você acha da gente lembrar? O que é a memória para a gente? A gente deve lembrar as coisas ruins ou as coisas boas? O que é melhor lembrar? Minha jovem, você faz uma pergunta e a resposta já está implícita. A vida é tão boa. O que foi de ruim que aconteceu para nós na vida, cuja lembrança a gente não queira? O que aconteceu de ruim na vida não foi mais do que uma lição da vida. E muitas vezes uma lição que a gente não quis aprender, mas que depois teve a noção exata de quanto a gente precisava dessa lição e quanto ela foi eficiente para a nossa vida. E nós não vamos buscar lembranças boas ou más. As lembranças se impõem. E, de um modo geral, todas elas são boas, porque todas elas trazem um tempo passado que a nossa imaginação enfeita e que nos trouxe, pelo menos, lições da vida e lições de que nos servimos dela na maturidade. A vida ensina e o grande mestre da vida é o tempo. Assim, minha menina, aproveita da vida o que a vida oferece. Lições, fatos, acontecimentos, e olha para a vida com olhos de quem queira ver quanto a vida é boa, e não com olhos de pessimismo para você classificar em coisas boas e não boas. Não existe isto. Tudo na vida é bom, tudo na vida é lição da vida, e tudo na vida nos ensina a viver. E hoje, minha menina, eu digo aos jovens e digo a você também, agradeça a Deus todos os dias ter nascido nestes tempos novos. Você tem tudo que as gerações passadas não tiveram. Você tem todas as vantagens, todas as regalias e todas as mordomias que a vida possa dar, indiferente daquelas que o governo também costuma oferecer. Segundo dados da Unesco, aproximadamente 20% dos cientistas de todo o mundo trabalham direta ou indiretamente ligados à indústria de armamentos, ou seja, a indústria da morte. A senhora, que é uma poetisa, uma pessoa diretamente ligada à vida, uma artista, como
encara o fato de que o mundo gaste tanto com a destruição, quando poderia usar esses recursos para coisas mais construtivas? Minha jovem, o mundo é como é. E nós não podemos alterar as suas linhas gerais. As linhas paralelas, elas se alteram sempre. Mas as linhas gerais, de uma forma ou de outra, elas são imutáveis. Não é agora, neste século, nem no século passado, que a indústria tem se ocupado com artefatos de destruição e de morte. Talvez mais intensos e mais científicos no presente do que no passado, porque mesmo essa indústria de morte e de destruição, ela acompanha para passo a indústria de construção, que também corre parelhas com ela. E a humanidade sempre conviveu com essas indústrias de destruição. E nem por isso o mundo acabou e nem a sociedade foi destruída. A sociedade continua cada vez mais coesa, mais esclarecida, mais enobrecida. A criatura humana tem hoje faculdades de vivência, faculdades de fraternidade que não teve no passado. E nós convivemos sempre com as guerras e com as indústrias de guerra. E essas indústrias hoje são muito mais humanitárias do que no passado. As indústrias de guerra do passado eram tremendas, francamente destruidoras, impiedosas. O homem que sempre combateu o homem, sempre ele procurou desenvolver uma indústria de destruição do seu inimigo. E houve sempre a indústria de guerra. Ninguém fez guerras no passado, guerras tremendas, prolongadas, sem ter uma indústria sustentando este período longo e penoso de guerra. Sempre houve. Não é nenhuma novidade dos tempos presentes. E a sociedade, a humanidade, de um modo geral, sempre conviveu com guerras, com indústria de guerra, com destruição. Hoje se pensa muito na bomba atômica, se fala muito, é muito popular a bomba atômica, tornou-se popularíssima depois que atingiu, há uns 50 anos atrás, pouco menos, 2 cidades do Japão. Destruiu, matou, aniquilou. E o que foi que aconteceu com o Japão? O Japão se rendeu, não é? Discricionariamente. O único pedido que levaram para o interventor americano foi que resguardasse a pessoa sagrada do imperador. E nisso ele politicamente atendeu. O que foi que aconteceu com o Japão, minha jovem? Saiu em grande estilo dessa guerra como uma grande potência. Hoje, seus produtos, sua indústria, competindo com as indústrias mais sofisticadas de todos os países mais evoluídos do mundo. Agora mesmo está no Jornal de Outra um convênio entre o Japão e a América do Norte para a introdução dos seus veículos de passeio, seus automóveis, em competição com os automóveis americanos. Há um convênio, está no jornal de hoje, um convênio amistosíssimo, a fim de que o Japão possa entrar com alguns milhares e milhares de carros
competindo com as indústrias americanas, que não são poucas. De modo, minha jovem, que a guerra não é essa destruição. Depois da guerra, vem sempre uma renovação. E, para exemplo, aí está a descoberta da penicilina. Né? A penicilina surgiu como uma descoberta de pós-guerra. A guerra não é esta coisa medonha que falam. Tem a sua face negra, naturalmente. Mas eu digo, no passado foi muito pior. E nem precisa você ir muito longe, num passado remoto, onde os prisioneiros eram vendidos como escravos. Não precisa ir nesses tempos, não. No século passado mesmo, havia uma arma, um explosivo, que destruía o corpo humano, a parte atingida, por um convênio universal. Esse explosivo, esta bala, que tinha até o apelido vulgar de bala dum-dum, desapareceu, foi retirada e foi substituída por uma bala que se chama, muito poeticamente, balas humanitárias. Que diz você? Numa guerra, o serviço de balas humanitárias. Hoje há canhoneiros, há aviação bombardeando. No passado havia destruição de cidades, destruição de população inteira, homens, mulheres e crianças. Não ficava pedra sobre pedra. Está na história, minha menina, está na juventude. E o que eu posso dizer na minha grande idade para você e para todos que estão atentos ao vídeo é o seguinte: a vida tem uma face tão boa, tão bonita, vamos olhar para ela. Deixa este problema de guerra para os pentágonos. Ninguém tem grande interesse na guerra, não. E nós todos, desde os começos bíblicos, desde o princípio das eras, vivemos convivendo com as guerras e fazendo guerras. E vamos sobrevivendo, e ainda mais sobrevivendo com o progresso, com o avanço, com as descobertas, com a ciência, com todos os valores da vida à disposição de toda uma população que cresce no mundo inteiro. Cora, qual é mais difícil, viver poeticamente ou escrever poeticamente? Meu jovem, nem viver poeticamente, nem escrever poeticamente. Viver objetivamente, viver a sua vida de jovem, não quebrar a cabeça com essas coisas, namorar as suas namoradas, noivar a sua noiva, cuidar do seu casamento, ter a sua casa, comprar, alugar, da forma que puder, adquirir sempre, de uma forma definitiva, é mais sábio. Ter os seus filhos, renovar a humanidade, e você sendo um renovador de tudo isto. Isto são pequenas coisas, ninharias da vida, viver poeticamente, ou viver como mais? Ou escrever poeticamente. Ou escrever poeticamente. Isso não vale nada. O que vale é escrever objetivamente. E poder também fazer uma poesia objetiva. Aí está o Drummond com as lições da poesia dele, não da minha, mas a da Drummond, do Manuel Bandeira, que já não está vivo, e de outros, não é? Faça uma poesia objetiva e um jornalismo objetivo e viva a sua vida com intensidade. E diga sempre, a vida é boa e eu hei de fazê-la sempre melhor. Seja otimista, seja um semeador. Vai caminhando pelos caminhos da vida com as mãos cheias de semente. Semeia e não olha para trás. Não te importe tanto
a semente na terra, ou a colheita dessa semente, como a glória de semear. Semeia, no fim você terá sua tulha derramando. Como é que foram os seus relacionamentos e como é o seu atual relacionamento com Deus? Meu jovem, Deus está em toda parte. É o Espírito, esta força imensa, imanente, que nos dá vida, que nos dá a faculdade de acertar e de errar. Deus não está somente dentro das igrejas. Não procure Ele somente na igreja, que você talvez não encontre na intensidade com que procura. Procura Deus dentro de você, dentro do seu coração, dentro do benefício, do bem que você possa fazer para um semelhante. Acredite, é mais fácil e melhor acreditar do que duvidar. Acredite no bem. Acredite que o seu irmão teve menos oportunidade do que você e menos direito do que você. Não deixe nunca cair vazia a mão humilde que se estende para você. Nesta hora, você está com Deus e Deus está com você. Olha, eu não sei se você fuma ou não, mas vou te dar uma orientação. Vamos que você fume. E fuma cigarros de boa marca, porque o jovem como você, se fuma, não vai procurar Luiz XV nem outros precários. Então, eu digo a você, você se sente personalidade ou se sente massificado? Hoje, a maioria é massa, a maioria é massificada. Mas nós devemos sempre reagir contra a massificação. Há dentro de nós uma força maravilhosa, uma soma de energia que pode nos manter indene a esta massificação, conservar a sua personalidade. E voltando ao cigarro, é o seguinte: faça um teste da sua personalidade. Você tem uma carteira de cigarro de boa marca. Não tem o isqueiro, porque às vezes não tem nem idade para ter o isqueiro. Isqueiro parece que é sempre dos homens de 30 anos em diante. Os jovens preferem umas caixinhas de fósforo chatinhas, quase invisíveis. E você, com uma turma de companheiros, diga a eles: espere um pouco, é que você avistou o lixeiro da rua. Então você deixe a sua turma de companheiros e vá até o lixeiro. Diga a ele: amigo, tome para você essa carteira de cigarro, esta caixa de fósforo. Você precisa mais do que eu. Quando você fizer assim, você voltará feliz, tranquilo, para perto dos companheiros. E você vai observar, então, qual é a reação deles e qual a sua reação. Isto é mais importante do que a resposta propriamente à sua pergunta. Cora Coralina, como é que você se sentiu fazendo esse programa? O que você achou do programa? Gostei, porque este programa é um programa de comunicação humana. Respondi as perguntas dentro das minhas limitações, as perguntas que talvez estivessem inquietando as criaturas que os fizeram. E eu respondi, talvez levando um pouco de paz e de tranquilidade para aqueles que fizeram algumas perguntas bem importantes
e bem carecedoras, talvez, de melhor resposta do que aquela que a minha limitação me permitiu dar. Gostei do programa, como gosto sempre de um programa de comunicação, porque, como eu já disse, eu sou uma criatura essencialmente de comunicação. E nenhuma forma de comunicação mais evidente nos nossos tempos do que seja a televisão. Entra em todas as casas, os adultos e as crianças participam, e tem casas onde a televisão é ligada pela manhã e só se encerra alta noite. Ainda tem os ouvintes da parte alta da noite. E alguns têm a televisão até no próprio quarto de dormir. Tem um pequeno aparelho. Dormem com a televisão ligada.